Você já se perguntou como é uma traição familiar de 85 milhões de dólares? Meu nome é Kim Lancaster e, há 3 anos, abandonei tudo. Minha carreira, meus sonhos, minha vida para cuidar do meu pai depois que ele sofreu um AVC. Enquanto minha irmã, Lily, curtia a vida em Paris, eu aprendi a aplicar insulina às 3 horas da manhã. Decorei os horários dos medicamentos. Me tornei especialista em exercícios de fisioterapia. 8 semanas atrás, quando meu pai finalmente se recuperou, Lily voltou para casa. Ontem, ele entregou tudo a ela. A empresa, os imóveis, o legado. Minha recompensa, 50 mil dólares e um tapinha nas costas. Mas eis a questão sobre ser invisível. As pessoas esquecem que você está observando. Esquecem que você está aprendendo. E definitivamente esquecem que você pode ter seus próprios planos. Se você está assistindo a isto, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo. Esta é a história de como uma carta mudou tudo. 3 anos antes, eu estivera prestes a alcançar algo extraordinário. O Dubai Marina Complex, um empreendimento de uso misto de 40 andares que teria catapultado minha carreira para o estrelato. Os clientes me solicitaram especificamente depois de verem meu trabalho no Boston Harbor Pavilion. Kim Lancaster, disseram eles, ela sabe como fazer o aço e o vidro respirarem. Então veio a ligação. Era assistente do meu pai, mal conseguindo articular as palavras. Seu pai, derrame, Massachusetts General. Estado crítico. Peguei o primeiro voo de volta, com meu laptop ainda aberto no projeto do Dubai Marina Complex. O prognóstico do médico era sombrio. Ele precisará de cuidados 24 horas por dia, durante pelo menos 18 meses. Fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. A recuperação, se for completa, levará anos. Minha mãe havia falecido 5 anos antes. Lily estava em Paris trabalhando em uma agência de relações públicas, ou como ela dizia, construindo sua marca. Isso me deixou sozinha. Eu cuido disso, disse ao advogado da família, assinando a procuração com mãos que deveriam estar desenhando paisagens urbanas. Enquanto Lily postava stories no Instagram da semana de moda, eu aprendi a diferença entre varfarina e Plavix. Ela mandava videochamadas de 5 minutos aos domingos. Deu um beijo no papai por mim. Enquanto eu passava 70 horas por semana cuidando dele, da correspondência da empresa e tentando manter minha própria carreira à tona com trabalhos freelancers noturnos, os clientes de Dubai esperaram 3 semanas e contrataram outra pessoa. Mas eis o que ninguém sabia, nem mesmo o papai, deitado ali, se recuperando lentamente, retomando a fala palavra por palavra. Eu tinha mestrado em arquitetura pelo MIT, fui a primeira da turma, a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio de designer emergente da Sociedade de Arquitetos de Boston. Filhas invisíveis, como se vê, muitas vezes têm conquistas invisíveis. 8 semanas atrás, tudo mudou. Papai finalmente estava andando sem ajuda. Sua fala estava 90% recuperada. A empresa estava estável. Eu estava cuidando da correspondência, mantendo o conselho informado, cultivando o relacionamento com os principais clientes. Então Lily chegou. Ela entrou em casa com malas Louis Vuitton e um bronzeado permanente, envolvendo o papai em um Chanel número 5. Papai, você está incrível. Eu sabia que você era um guerreiro. Em poucas horas, a narrativa mudou. De repente, a decisão estratégica de Lily de ficar em Paris tinha sido para manter as conexões internacionais da família. Sua ausência se tornou presença. Suas videochamadas de 5 minutos se transformaram em apoio emocional constante do exterior. Lily entende o mundo dos negócios, anunciou meu pai no jantar naquela primeira noite, enquanto eu servia a refeição com baixo teor de sódio que aperfeiçoei ao longo de 3 anos. Ela tem feito networking com investidores europeus. Observei-a assentir com conhecimento de causa, embora já tivesse visto seu perfil no LinkedIn. Ela havia sido coordenadora júnior de contas em uma empresa especializada em blogueiras de moda. O convite para a reunião do conselho chegou 3 dias depois. Quero que Lily participe, disse meu pai. Ela precisa aprender sobre os negócios da família. Que tal, comecei. Você já fez o suficiente, Ki. É hora de deixar sua irmã assumir o controle. Já fiz o suficiente. 3 anos da minha vida reduzidos a um favor que já havia cumprido seu propósito.
Naquela noite, encontrei Lily no escritório do meu pai, tirando fotos de si mesma atrás da mesa dele. Esta iluminação está perfeita, murmurou ela, ajustando seu ring light. Meus seguidores vão adorar essa abordagem de mulheres no mundo dos negócios. Ela olhou para cima, percebeu a pergunta e deu de ombros. Você não se importa, né? Quer dizer, você nunca se interessou por essas coisas de empresa. Sorri, não disse nada e guardei aquele momento na memória. Mas o que aconteceu a seguir fez com que aqueles 3 anos parecessem insignificantes em comparação com a traição que estava por vir. A reunião de família estava marcada para as 16 horas de uma terça-feira. Papai estava sentado na cabeceira da mesa de jantar. Lily à sua direita, eu à sua esquerda. Seu advogado, Thomas Brennan, organizava os documentos com precisão cirúrgica. Tomei algumas decisões sobre o futuro, começou papai, com a voz recuperada, firme e convicta. O Lancaster Development Group precisa de uma nova liderança, uma liderança jovem. Lily me mostrou que tem a visão necessária para nos levar adiante. As palavras me atingiram como gelo. Estou deixando a empresa para ela. Tudo. Os imóveis comerciais, o portfólio do Seaport, os prédios do Back Bay, o Cambridge Tech Park, os imóveis residenciais, tudo. 85 milhões de dólares em ativos. O império que nosso avô começou com um pequeno prédio de escritórios em 1962. Kim, ele continuou, sem me encarar. Você receberá 50 mil dólares. Sei que você nunca se interessou por negócios, e isso vai te ajudar a seguir seus hobbies. Hobbies? Meu diploma de arquitetura? Minha licença, minha carreira. Lily estendeu a mão e apertou a minha. Você entende, né? Você simplesmente não nasceu para este mundo. Mas não se preocupe, eu sempre vou cuidar de você. Thomas empurrou um documento pela mesa. Também há uma cláusula de não concorrência, prática padrão em empresas familiares. Ela impede que qualquer membro da família trabalhe com concorrentes ou clientes da Lancaster Development por 5 anos. Mas eu não, comecei. Assine aqui, meu pai interrompeu, batendo no papel, não vamos complicar as coisas. 3 anos de sacrifício e eu valia menos que sua coleção de carros, menos que a adega, menos que o iate que ele não usava desde o derrame. Olhei para a caneta na minha mão. Para o sorriso satisfeito de Lily, para a expressão impaciente do meu pai. Quando você precisa que isso seja assinado pela Assembleia de Acionistas? 3 dias. 3 dias para abrir mão de tudo ou 3 dias para mudar tudo. Na manhã seguinte, Lily já estava no escritório do papai quando levei os remédios dele. Ela tinha trocado a foto da mamãe por uma dela mesma em um pódio. Photoshopada, percebi, mas não disse nada. O anúncio sai amanhã, disse ela, sem tirar os olhos do laptop. Contratei a Preston PR para cuidar da estratégia de mídia. Nova geração de liderança para Lancaster Development. Bem chamativo, né? A reunião de acionistas é só daqui a 3 dias. Ah, isso é só uma formalidade. Papai já avisou o conselho. O Marcus Smith, da Tech Nova, até ligou para me parabenizar. Ela finalmente olhou para cima. Você assinou os papéis, não é? Estou revisando. O sorriso dela se fechou. Kim, não seja difícil. Isso é o melhor para todos. Você não está preparada para este mundo. Você é muito boazinha, muito confiante. Lembra quando você acreditou naquele empreiteiro que nos cobrou a mais pela reforma do papai? Eu tive que intervir e resolver a situação. Eu me lembro. Também me lembro de ter encontrado as notas fiscais verdadeiras depois. Ela embolsou a diferença. 72 horas, eu disse baixinho. Foi o que meu pai me deu. Tudo bem, mas o comunicado de imprensa será enviado de qualquer forma. Ah, e preciso que você me entregue todas as chaves do escritório, as senhas, os arquivos dos clientes que você vem gerenciando. Não pode haver nenhuma confusão sobre quem está no comando. Naquela tarde, meu pai me chamou ao seu escritório. Sua irmã me disse que você ainda não assinou. Estou aproveitando o tempo que você me deu, Kim. Sua voz tinha aquele tom de CEO que eu já o tinha ouvido usar com funcionários que ele estava prestes a demitir. Não se envergonhe, nem a mim.
Você nunca demonstrou nenhum interesse em negócios. Assine os papéis, pegue o dinheiro e talvez finalmente faça algo com seus rabiscos. Rabiscos? Eu sorri, assenti e saí sem dizer uma palavra. Algo estava prestes a mudar. Tudo estava prestes a mudar. Se você já se sentiu invisível apesar de dar tudo pela sua família, inscreva-se agora mesmo. Esta história está prestes a tomar um rumo que prova que seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo e comentar abaixo. O que você faria com 72 horas para responder a essa traição? Continue assistindo porque a resposta de que mudou tudo. Naquela noite, sozinha no meu quarto de infância, o mesmo onde rabisquei meus primeiros projetos de construção aos 12 anos, abri meu laptop e verifiquei meu e-mail pessoal, o vinculado a Lancaster Architecture, LLC, a empresa que eu havia registrado 2 anos antes, trabalhando como freelancer entre as sessões de terapia do meu pai. Lá estava, o assunto que eu esperava. Parabéns, prêmio do projeto da sede da Tecnova Industries. Minhas mãos tremeram enquanto eu abria. Prezada senhorita Lancaster, após análise minuciosa, o conselho selecionou por unanimidade sua proposta para o nosso novo complexo de sede. Sua abordagem inovadora para design sustentável e integração urbana superou todas as expectativas. Os detalhes do contrato de 45 milhões de dólares estão em anexo. Aguardamos ansiosamente o anúncio desta parceria em nossa coletiva de imprensa no dia 15 de março. Atenciosamente, Marcus Smith, CEO, Tecnova Industries. Marcus Smith, o mesmo homem que ligou para Lily para parabenizá-la por assumir a Lancaster Development. O mesmo homem cuja empresa Lancaster Development vinha cortejando há 2 anos. Li o e-mail novamente e, em seguida, verifiquei o anexo. Estava tudo lá. Contratos assinados, cronogramas de projetos, a minuta do anúncio oficial. Eles me escolheram não por eu ser de Lancaster, mas apesar disso. Minha inscrição foi feita pela QLA, completamente anônima até a rodada final. Por 2 anos eu vinha construindo meu portfólio. Projetos pequenos no início, a reforma de um hotel boutique, um centro comunitário, os escritórios de uma startup de tecnologia. Cada um tinha sido uma lição, um degrau, e então veio a Tecnova. A Tecnova foi o salto. Peguei meu celular e procurei nos meus contatos até encontrar Sarah Mitchell, a advogada que me ajudou a abrir a QLA. Sarah, é aqui. Preciso confirmar algo sobre cláusulas de não concorrência, especificamente se elas se aplicam a familiares que foram formalmente deserdados. A resposta dela foi imediata: não se aplicam. Seu pai cometeu um erro. A cláusula de não concorrência só se aplica a funcionários da Lancaster, não a familiares que ele deserdou. Perfeito. O escritório de Sarah Mitchell ocupava o 40º andar do One Financial Center, com vista para o porto onde projetei meu primeiro pavilhão premiado. Ela serviu o café de uma prensa francesa. Nada de cafeteiras Keurig corporativas por aqui, e espalhou os documentos da Lancaster sobre sua mesa de vidro. O advogado do seu pai é Thomas Brennan, disse ela, examinando as páginas. Bom advogado, mas da velha guarda. Este acordo de não concorrência é a prova de falhas para funcionários e sócios. Ela ergueu o olhar, os olhos penetrantes por trás dos óculos de grife, mas você não é nenhum dos dois. No momento em que assinar esta renúncia de herança, você será formalmente excluído da estrutura da empresa familiar, então poderei operar livremente. Melhor do que de graça. Você pode competir diretamente. Ela abriu algo no tablet. Eu também pesquisei um pouco. Sabia que eu representei seu pai uma vez, há 5 anos? Disputa de propriedade. Não sabia. Ele tentou oferecer um preço muito baixo a um empreiteiro que tinha feito um trabalho excepcional. Eu representei o empreiteiro. Ganhamos. Ela sorriu. Seu pai me chamou de tubarão de batom. Mandei fazer cartões de visita. Eu ri. A primeira risada genuína em semanas. Aqui está o que eu proponho, continuou Sarah. Assine os papéis deles, pegue os 50 mil e anuncie a QLA no momento mais público possível. Quando é essa assembleia de acionistas? 15 de março. 200 pessoas no Ritz-Carlton, onde a Lancaster Development realiza todos os seus grandes anúncios há 30 anos. Ela fez anotações. A mídia já estará lá.
O conselho, os investidores, todo o ecossistema que seu pai valoriza mais do que a família. Parece algo calculado. Não, Kim. O cálculo deu a você $50.000 por 3 anos de trabalho não remunerado. Isso é justiça com juros. Passamos as 2 horas seguintes elaborando um cronograma. Cada detalhe planejado, cada contingência coberta. Mais uma coisa, disse Sarah quando me levantei para sair. Aquele contrato com a Tech Nova. Eu conheço Marcus Smith. Ele não toma decisões de forma leviana. Você mereceu isso. Obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça-me depois de 15 de março. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, a mesma onde passei incontáveis horas gerenciando a recuperação do papai, sua correspondência, sua vida, e abri um novo documento. Querido pai, quando você ler isto, tudo terá mudado. Durante 3 anos, fui invisível para você. A filha que cuidou dos seus medicamentos, da sua terapia, da sua correspondência comercial enquanto você se recuperava. Aquela que você avaliou em $50.000 a menos do que gastou no carro da Lily. O que você nunca soube. Cada prédio que você elogiou nos últimos 2 anos, o Arborcide Boutique Hotel, o Laboratório de Inovações em Kendall Square, o Centro Comunitário de Fênix, eu projetei todos eles sob a Lancaster Architecture, a empresa que construí enquanto você dormia. Hoje, enquanto você apresenta Lily como sua sucessora, eu me apresentarei como a arquiteta principal da nova sede da Tech Nova Industries. Sim. O projeto de $45 milhões que a Lancaster Development buscou por 2 anos. Eles me escolheram, pai. Não porque eu seja sua filha, mas porque sou melhor. Estou devolvendo as chaves da família, como solicitado. Assinei os papéis. Os $50.000 cobrirão o aluguel do meu escritório por 1 ano. Bastante poético, não acha? Aprendi tudo sobre negócios observando você, inclusive o que não fazer. Sua filha invisível, Kim. PS, Lily talvez queira pesquisar a Tech Nova Industries no Google antes da reunião. Não é uma empresa de software. Imprimi 3 cópias. Uma para o papai, entregue por mensageiro para chegar durante o discurso dele, uma para meus arquivos e uma para Sarah Mitchell, como garantia contra qualquer retaliação legal. Então escrevi uma segunda carta, mais curta, mais gentil, para a memória da minha mãe, dizendo que finalmente havia encontrado minha voz. Selei-a, coloquei-a na minha caixa de joias ao lado de sua aliança de casamento, 3 envelopes que mudariam tudo ou destruiriam tudo. Em menos de 72 horas, eu saberia qual. A família extensa se reuniu na sala de jantar da mansão como se já fosse uma festa. O tio Richard veio de avião de Seattle. A tia Patrícia ostentava seu bom senso como se fossem joias. Até o primo Bradley, que havia sido expulso de 3 faculdades, apareceu com um terno que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Tão orgulhosa da Lily, exclamou a tia Patrícia, mandando beijos no ar para minha irmã. Finalmente, alguém com verdadeiro tino para os negócios na próxima geração. Assinei os papéis às 11h47. Minha assinatura firme e clara. Meu pai nem olhou para mim. Ele já estava brindando com o tio Richard. Para o futuro do desenvolvimento de Lancaster. Lily havia preparado um discurso. Claro que sim. Família significa tudo para mim, começou ela, com uma mão no ombro do pai. Estas últimas 8 semanas, vendo o papai se recuperar, me mostraram o que significa verdadeira liderança. Tem a ver com visão. Tem a ver com coragem. Tem a ver com saber a hora de assumir o controle. 8 semanas. Ela estava aqui há 8 semanas. Kim, continuou ela, virando-se para mim com aquele sorriso ensaiado de relações públicas. Obrigada por manter tudo organizado enquanto eu construía a nossa presença internacional. Suas habilidades de organização foram muito úteis. Habilidades de organização. Eu havia negociado 3 renovações de contrato que economizaram $4 milhões para a Lancaster Development. Mas claro, habilidades organizacionais. Sorria, Kim, gritou o tio Richard, erguendo o telefone. Pelo menos tente ficar feliz pela sua irmã. Eu sorri. Cheguei até a levantar meu copo d'água. Não tinha me arriscado a brindar com champanhe. A Lily, que ela receba exatamente o que merece. Todos riram,
Sem perceber a ironia que Sarah Mitchell teria captado imediatamente. Bradley me encurralou perto da cozinha. Que azar, mano. Mas, ei, nem todo mundo nasceu para elite. Você ainda está fazendo seus desenhinhos? Algo assim. 2 dias para a Assembleia de Acionistas. 2 dias para que tudo em que acreditavam se estilhaçasse como vidro mal projetado. As próximas 36 horas transcorreram com precisão cirúrgica. Sarah Mitchell havia reunido uma equipe, uma assessora de imprensa especializada em comunicados corporativos, uma diretora de design para apresentação e até mesmo uma estilista. Você não está apenas anunciando um contrato, explicou Janete, assessora de imprensa. Você está estabelecendo uma marca. A Lancaster Architecture precisa parecer consolidada, profissional e inegável. A apresentação ficou impecável. 15 slides mostrando 5 anos de trabalho que ninguém sabia ser meu. O Hotel Arborcide, da Lancaster Development, havia tentado conseguir essa encomenda. O laboratório de inovações, meu pai o elogiou em uma reunião do conselho, sem saber que sua filha invisível havia projetado cada detalhe. Marcus Smith ligou pessoalmente para confirmar. Senhora Lancaster, enviaremos todo o nosso conselho para o anúncio. Este é o maior contrato que já concedemos. Queremos fazer tudo certo. A senhora mencionará a Lancaster Development? Apenas para observar que analisamos a proposta deles e a consideramos deficiente. Enquanto isso, o contrato oficial estava sendo autenticado. Sarah insistiu em triplicar a documentação, certificados digitais, selos físicos e confirmação em vídeo. Seu pai vai procurar qualquer brecha para se infiltrar. Não vamos dar nenhuma a ele. O estilista escolheu um terno preto da Armani. Imponente, mas não agressivo. A ideia é transmitir sucesso, não vingança. Não é a melhor vingança? Ela disse, ajeitando o paletó, é tão elegante que ninguém pode chamar isso de vingança. Naquela noite, fiz um último ensaio com Sarah. Cada palavra memorizada, cada transição perfeita. Você está pronta, ela disse. Só lembre-se, amanhã você não estará pedindo reconhecimento. Você o conquistará. Passei de carro em frente aos escritórios da Lancaster Development naquela noite. As luzes estavam acesas na sala do meu pai. Será que ele estava preparando a apresentação da Lily, escrevendo seu discurso sobre legado e visão? Em 24 horas, ele entenderia o que 3 anos de invisibilidade realmente lhe custaram. 14 de março, 18 horas. Meu pai ligou. Kim, espero você na reunião amanhã, família unida. Claro. E vista algo apropriado, não uma das suas roupas de artista. Já escolhi algo. Ótimo. O anúncio da Lily precisa ser perfeito. O jornal vai mandar o editor de imóveis. A Bloomberg também. Este é o momento da Lancaster Development. Com certeza será memorável. Ele fez uma pausa. Você está lidando bem com isso. Fico feliz que finalmente tenha aceitado a realidade. Realidade? Se ele soubesse. Lily tinha postado 17 stories no Instagram na última hora. A prova do vestido, o horário no cabeleireiro, um brinde com champanhe com os amigos com a legenda, era CEO a caminho. A sala de conferências do Ritz estava decorada com logotipos da Lancaster Development em todas as superfícies. Agendei o serviço de entrega para as 14h45. A carta chegaria exatamente quando meu pai atingisse o ápice de seu discurso de apresentação. Sarah tinha um entregador reserva de prontidão, caso houvesse algum imprevisto. Nervosa, Sarah mandou uma mensagem. Apavorada, respondi. Ótimo. Use. Não consegui dormir. Em vez disso, caminhei pelo meu apartamento, aquele em que mal morava há 3 anos, e olhei para meus diplomas. MIT Boston Architectural College, o prêmio da IA que ganhei 6 meses atrás, enquanto meu pai estava reaprendendo a andar. Amanhã, uma de 2 coisas aconteceria. Ou eu destruiria para sempre meu relacionamento com minha família, ou finalmente construiria algo real a partir das cinzas do desrespeito deles. Meu telefone vibrou. Marcus Smith, até amanhã. Estamos todos muito animados para trabalhar com alguém que entende que prédios não são apenas sobre lucro. São sobre pessoas. Pensei na filosofia do meu pai.
prédios são ativos, nada mais. Em 12 horas, um de nós perderia tudo. Eu apostava que não seria eu. Você está pronto para o momento em que 3 anos de silêncio se tornarão a declaração mais forte da sala? Antes de chegarmos à reunião de acionistas que mudou tudo, certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas. Esta próxima parte explica exatamente por que você nunca deve subestimar os mais discretos. Deixe um comentário. Você acha que Kim deveria tê-los avisado? Vamos ver o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. O grande salão de baile do Ritz-Carlton era o templo da Lancaster Development. Todos os grandes negócios dos últimos 30 anos foram anunciados sob aqueles lustres de cristal. O salão tinha capacidade para 300 pessoas, mas a plateia de 200 pessoas de hoje ainda dava a impressão de ser o centro do universo empresarial de Boston. Cheguei às 14h30, sentando-me na quinta fila, perto o suficiente para ver tudo, longe o bastante para passar despercebido. Lily estava perto do pódio, radiante em um Valentino vermelho, ensaiando seu sorriso para os fotógrafos. Meu pai circulava pelo salão como se o derrame nunca tivesse acontecido, apertando as mãos dos membros do conselho, rindo com os investidores. Robert ligou para James Morrison, da construtora Morrison. Ouvi dizer que você está passando o bastão hoje. É hora de sangue novo, respondeu o pai, puxando Lily para perto. Você se lembra da minha filha? Aquela de Paris? Que emocionante. E Kim? Ela está por aí em algum lugar. Avistei Marcus Smith e 3 membros do conselho da Tecnova em uma mesa de canto. Marcus me olhou e acenou levemente com a cabeça. A pasta ao lado dele continha cópias do nosso contrato. Exatamente às 14h55, meu pai subiu ao pódio. A sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, obrigado por se juntarem a nós nesta ocasião memorável. A Lancaster Development é sinônimo de excelência no mercado imobiliário de Boston há 60 anos. Hoje, iniciamos nosso próximo capítulo. Ele começou o discurso que eu mesmo poderia ter escrito. Legado, visão, inovação. As palavras envolveram a plateia como um perfume caro. Familiar, esperado, seguro. É com grande prazer que apresento a próxima CEO da Lancaster Development, minha filha. O mensageiro entrou pela porta lateral, seu uniforme impecável, seu timing perfeito. Senhor Lancaster. Entrega urgente. Assinatura necessária. Meu pai franziu a testa, mas manteve a compostura. Minha filha, Lily Lancaster. O mensageiro chegou ao pódio no exato momento em que os aplausos começaram. Tudo estava prestes a mudar. O mensageiro insistiu. Senhor Lancaster, preciso da sua assinatura. Entrega urgente. O maxilar do meu pai se contraiu. 200 pessoas observavam enquanto ele lutava com o protocolo. Recusar pareceria fraqueza. Aceitar interromperia o momento de Lily. Um momento, disse-lhe ao microfone, assinando rapidamente. O mensageiro lhe entregou o envelope e saiu. Meu pai deu uma olhada rápida, provavelmente esperando documentos legais ou contratos. Seu rosto mudou quando viu a caligrafia. Minha caligrafia. Ele começou a guardar o envelope no bolso, mas Lily já havia começado seu discurso. Obrigada, papai. Esta empresa significa tudo para nossa família. Papai abriu a carta. Observei seus olhos percorrerem a primeira linha, depois a segunda. Seu rosto passou de confuso a pálido e, em seguida, a vermelho em 10 segundos. Como todos vocês sabem, Lily continuou, alheia a tudo. A Lancaster Development tem disputado vários contratos importantes. A sede da Tecnova, por exemplo. Como assim vocês vão aceitar o contrato da Tecnova? A voz do pai interrompeu sua fala, o microfone captando cada palavra. A sala ficou em silêncio. Lily se virou, confusa. Papai. Ele estava lendo em voz alta agora, aparentemente incapaz de se conter. Eles me escolheram, pai. Não porque eu seja sua filha, mas porque eu sou melhor. Isso é algum tipo de brincadeira? Lily tentou pegar a carta. Papai a puxou de volta, seus olhos me encontrando na multidão. Kim, o que é isso?
Levantei-me lentamente, todas as cabeças na sala se voltaram para mim. É a minha demissão da empresa familiar, disse eu, minha voz ecoando no silêncio repentino e anunciando um novo começo. Marcus Smith se levantou da mesa. Talvez eu possa esclarecer. A compostura impecável de Lily se quebrou. Quem é você? Marcus Smith, CEO da Tecnova Industries. A empresa que você acabou de mencionar, ele sorriu. Embora eu deva observar, senhorita Lancaster, que não somos uma empresa de software. A sala irrompeu em sussurros. Lily se recuperou rapidamente, mas de forma desajeitada. Claro, a Tecnova Industries, a empresa de tecnologia. Temos trabalhado em estreita colaboração com eles em sua expansão para a tecnologia sustentável. Marcus Smith ergueu as sobrancelhas. Somos uma empresa biomédica, senhorita Lancaster. Desenvolvemos instalações para tratamento de câncer. Os sussurros ficaram mais altos. Vi James Morrison se inclinar para sua parceira. Ela nem sabe quem eles são. Papai. Lily sibilou, com o microfone ainda ligado. Resolva isso. Mas papai continuava encarando a carta, lendo a parte sobre os prédios que eu havia projetado. Os prédios dele, aqueles que ele elogiava nas reuniões do conselho. O Hotel Arborcide, disse-lhe lentamente. Você projetou o Hotel Arborcide? Entre outras coisas, respondi. Lily pegou o microfone. Isso é obviamente um mal-entendido. Kim sempre apoiou os negócios da família, dentro de suas limitações. Se ela fez algum trabalho de desenho freelance, desenhar. Interrompeu Marcus Smith. A senhorita Lancaster Kim Lancaster apresentou uma proposta abrangente que revoluciona o projeto de instalações biomédicas. Sua integração de espaços de atendimento ao paciente com instalações de pesquisa é inovadora. Mas ela nem é arquiteta de verdade, protestou Lily. Peguei meu celular e o conectei ao sistema de apresentação que Lily havia configurado para seu próprio anúncio. Minhas credenciais preencheram a tela. Mestrado pelo MIT, arquiteta licenciada. Prêmio Arquiteta Emergente da IA 2024. Sou arquiteto licenciado há 7 anos. Eu disse, você simplesmente nunca perguntou. O repórter do jornal digitava furiosamente. O fotógrafo da Bloomberg registrava tudo. Tio Richard se levantou. Robert, o que está acontecendo aqui? Papai finalmente encontrou a voz. Kim, precisamos conversar sobre isso em particular. Não, eu disse, você escolheu este local, este público, este momento. Vamos terminar o que você começou. O rosto de Lily passou de vermelho para branco. A Tecnova deveria ser nosso maior contrato. Marcus Smith confirmou no passado? Caminhei até o pódio com o mesmo ritmo cadenciado que usava há 3 anos, levando os remédios do meu pai. Calmo, firme, inevitável. Boa tarde. Sou Kim Lancaster, fundador e arquiteto principal da Kim Lancaster Architecture. A tela atrás de mim mudou. O logotipo da minha empresa apareceu. Limpo, moderno, nada parecido com o brasão antiquado da Lancaster Development. Nos últimos 5 anos, enquanto cuidava da recuperação do meu pai, construí um portfólio de projetos sustentáveis centrados no ser humano, edifícios que priorizam as pessoas em vez das margens de lucro. Cliquei nos slides. Cada projeto foi apresentado com seus prêmios, suas métricas de impacto e suas pontuações de inovação. A plateia se inclinou para a frente. 3 dias atrás, meu pai avaliou minha contribuição para esta família em $50.000. Hoje, estou aqui para anunciar que a QLA garantiu o projeto da sede da Tecnova Industries, um contrato de $45 milhões que criará mais de 200 empregos e estabelecerá um novo padrão para o projeto de instalações médicas. O contrato apareceu na tela, assinado, selado, indiscutível. Meu pai deu um passo à frente. Kim, isso é muito incomum. O que é incomum? Continuei, mantendo a compostura, esperar que alguém sacrifique 3 anos da sua vida de graça e depois dispensá-la com menos do que você pagaria a um associado júnior. Sua família, ele protestou. Exatamente. O que torna tudo pior. Voltei-me para a plateia. A Lancaster Development construiu sua reputação em valores tradicionais. A QLA constrói em algo diferente.
inovação, sustentabilidade e a ideia radical de que os edifícios devem servir às pessoas que os usam, não apenas às pessoas que os possuem. Marcus Smith se levantou. A Tecnova tem orgulho de ser parceira da Key Lancaster Architecture. Acreditamos que Key representa o futuro do design arquitetônico. A repórter do jornal levantou a mão. Senhora Lancaster, a senhora está sugerindo que a Lancaster Development está ultrapassada? Encarei meu pai. Estou sugerindo que filhas invisíveis às vezes enxergam coisas que outros não veem, incluindo oportunidades. Deixe-me mostrar como é o trabalho invisível, eu disse, passando para o próximo slide. A tela se encheu com uma linha do tempo detalhada. 3 anos, cada projeto em que eu havia trabalhado, cada prédio que eu havia projetado, cada contrato que eu havia salvo enquanto meu pai se recuperava. A reforma do Hotel Arborcide, o projeto mais elogiado da Lancaster Development em 2023. Eu projetei o Kendall Square Innovation Lab entre as sessões de fisioterapia, enquanto gerenciava 16 médicos especialistas, e o Phoenix Community Center, esboçado durante as 43 noites que passei no hospital. Cada edifício surgiu com seus prêmios, sua cobertura na imprensa, seu impacto financeiro. Você pode reconhecer alguns deles. Continuei conforme os empreendimentos da Lancaster Development apareciam na tela. A reforma do Seaport Towers, que economizou 2 milhões em taxas ambientais. Esse foi o meu projeto sustentável. A revitalização de Back Bay, que o Globe chamou de poesia arquitetônica. Submeti esses planos sob um pseudônimo enquanto Lily estava em Paris. James Morrison se levantou. Robert, você sabia disso? O silêncio do pai foi resposta suficiente. Marcus Smith abriu sua pasta e retirou uma apresentação encadernada. Para que fique claro, a proposta de Kim para a Tecnova não era apenas melhor do que a da Lancaster Development. Nem se comparava. Ela compreendeu algo fundamental, que espaços de cura precisam ser projetados por alguém que entenda o que significa curar. A tela mudou novamente. Um depoimento em vídeo começou a ser exibido. Meus antigos clientes, um após o outro, elogiavam um trabalho que jamais imaginariam estar ligado ao nome Lancaster. Kim Lancaster projetou nosso hotel boutique enquanto cuidava do pai em tempo integral. Sua dedicação foi extraordinária. David Park, Arborcide Properties. Solicitamos especificamente a presença dela na fase 2. Talentos como ela são raros. Jennifer Martinez, Innovation Partners. Lily tentou uma última vez. Isso é espionagem corporativa. Ela usou informações privilegiadas. Sarah Mitchell se levantou. Sou a advogada de Kim. Tudo foi feito corretamente, inclusive o direito dela de competir após ser deserdada. Vamos aos detalhes, eu disse, clicando no slide sobre as finanças. Como algumas pessoas nesta sala valorizam números acima de tudo, a tela exibiu os detalhes do contrato com clareza absoluta, 45 milhões de dólares em 3 anos. Projeto, consultoria e gerenciamento de obra para uma instalação de 46.450 metros quadrados. Mas isso é só o começo. O próximo slide mostrava projeções econômicas. 212 empregos permanentes, 18 milhões em impacto econômico anual, uma certificação LEED Platinum que economizará 3 milhões por ano em custos operacionais para a Tecnova. Fiz uma pausa, deixando os números assimilarem. A proposta da Lancaster Development, que eu revisei como parte do material de leitura para a recuperação do meu pai, previa 150 empregos e certificação ouro. A diferença? Eles viam prédios. Eu via pessoas. Isso é ridículo, meu pai finalmente explodiu. Vocês não têm a menor chance de gerenciar um projeto dessa magnitude. Eu gerenciei sua recuperação, eu disse baixinho. 16 especialistas, 12 medicamentos, 3 terapias, exames de sangue diários, negociações com seguradoras, comunicação com o conselho, tudo isso enquanto mantinha meu escritório de arquitetura. Acho que consigo lidar com um prédio. O repórter da Bloomberg se levantou. Senhorita Lancaster, qual é a sua projeção de receita para o primeiro ano? 8 milhões de dólares de receita base, com bônus por desempenho que podem elevar para 12 milhões. E a receita da Lancaster Development no ano passado? Eu sorri. Pergunte à nova CEO. Tenho certeza de que ela sabe esses números de cor.
Lily ficou paralisada no pódio, com o discurso preparado amassado em sua mão. Para contextualizar, acrescentou Marcus, levantando-se novamente. A Tecnova representa 15% da receita projetada pela Lancaster Development para o próximo ano. Ou melhor, essa projeção precisará ser atualizada. A sala explodiu em aplausos. Os membros do conselho cercaram meu pai. Os investidores sacaram seus telefones. A imprensa se aproximou. Mais uma coisa, eu disse por cima do barulho. A QLA estará contratando. Qualquer pessoa interessada em construir algo novo em vez de manter algo antigo está convidada a se candidatar. 3 funcionários da Lancaster Development se apresentaram imediatamente. Reuni meu material com a mesma precisão que usei para organizar os remédios do meu pai durante 3 anos. Sem pressa, sem drama, apenas uma conclusão profissional. Antes de ir, eu disse, e o silêncio voltou a reinar no ambiente, quero agradecer ao meu pai. Meu pai ergueu a cabeça bruscamente, com um lampejo de esperança nos olhos. Você me ensinou que nos negócios se trata de influência, de timing, de conhecer o seu valor e exigir que ele seja reconhecido. Fiz uma pausa. Você também me ensinou o que não fazer, como não tratar as pessoas, como não definir valor. Essas lições foram igualmente valiosas. Virei-me para Lily. Boa sorte com a Lancaster Development. Tenho certeza de que suas 8 semanas de experiência lhe serão muito úteis. Um conselho, o contrato com a Tecnova não é o único que você vai perder. A Morrison Construction também está reconsiderando. Talvez você queira dar uma olhada nos arquivos que organizei. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu já fiz. Dirigi-me à sala uma última vez. O escritório de arquitetura Lancaster abre oficialmente na segunda-feira. Estamos localizados no One Financial Center, 40º andar. O escritório de advocacia de Sarah Mitchell teve a gentileza de sublocar o espaço enquanto crescemos. Marcus Smith me acompanhou enquanto eu caminhava em direção à saída. Podemos conversar sobre a expansão da fase 2? Após a conferência de imprensa, concordei. A voz do meu pai ecoou atrás de nós. Kim, você não pode simplesmente sair. Virei-me na porta. Eu não vou sair, pai. Vou seguir em frente. Há uma diferença. A última coisa que vi antes das portas se fecharem foi Lily no pódio, de boca aberta, sem dizer uma palavra, enquanto o repórter do jornal pedia que ela soletrasse Tecnova para constar nos registros. Mas o verdadeiro choque veio 3 horas depois, quando o preço das ações da Lancaster Development foi atualizado. A queda de 8% no pregão estendido foi apenas o começo. Às 18 horas, a notícia já estava em todos os lugares. Filha supera a dinastia. A reviravolta dos Lancaster que chocou a Boston Business. Boston Business Journal. De cuidador a concorrente, o plano de 3 anos de Kim Lancaster. Bloomberg. Briga familiar se torna pública. Lancaster Development perde o maior contrato para a filha deserdada. Wall Street Journal. Os vídeos foram piores para o meu pai. Alguém havia gravado o exato momento em que ele leu minha carta em voz alta. Sua confusão foi transmitida para 2 milhões de espectadores em 48 horas. A gafe da Lily com a empresa de software virou meme. Teshova Gagati foi um dos assuntos mais comentados localmente. Sarah ligou enquanto eu assistia à cobertura do meu apartamento. As ações da Lancaster Development fecharam em queda de 8%. O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã. Alguma ameaça legal? O advogado do seu pai ligou. Eu lembrei dos documentos de deserdamento assinados. Ele desligou rapidamente. Meu telefone vibrou com mensagens de texto e e-mails. Ex-colegas, amigos da faculdade de arquitetura, até professores com quem eu não falava há anos. Mas a mensagem que importava era de Marcus Smith. Execução brilhante. A coletiva de imprensa de amanhã vai consolidar tudo. O conselho da Tecnova está encantado. Conseguimos mais cobertura positiva em 6 horas do que em todo o ano passado. Então vieram as mensagens inesperadas. 3 funcionários da Lancaster Development perguntando sobre vagas. 2 empreiteiros que meu pai havia contatado oferecendo seus serviços por um preço muito baixo. Até mesmo James Morrison,
seu pai, me custou 2 milhões em 2019. Adoraria discutir uma parceria exclusiva com a QLA. O Phoenix Community Center publicou no LinkedIn, orgulhosos em revelar que nossa reforma premiada foi projetada por Kim Lancaster, da @QLA Architecture. Às vezes, os melhores talentos estão escondidos à vista de todos. À meia-noite, 16 empresas haviam compartilhado revelações semelhantes. Meu portfólio invisível de repente se tornou extremamente visível. Mas o número que mais importava apareceu no meu aplicativo bancário. O primeiro depósito da Tech Nova, 5 milhões de dólares, mais do que meu pai achava que eu valia, em um único dia. O efeito dominó foi mais rápido do que até Sarah havia previsto. A Morrison Construction foi a primeira. O e-mail de James Morrison chegou às 8 horas da manhã, com efeito imediato. A Morrison Construction está suspendendo todas as parcerias com a Lancaster Development até que a liderança revise o caso. Depois, a Arbor Seed Properties. Não sabíamos que Kim Lancaster havia projetado nossa reforma premiada. Gostaríamos de discutir projetos futuros diretamente com a QLA. Ao meio-dia, meu pai já havia perdido mais 3 clientes. Não por minha causa, mas por causa da Lily. Amanhã trouxe uma entrevista desastrosa, na qual ela confundiu leis de zoneamento comercial e residencial. O vídeo viralizou em poucas horas. Ela nem conhece as normas básicas, comentou publicamente um incorporador. Como ela vai administrar uma construtora? Minha assistente, sim, eu já tinha uma assistente, contratada da Lancaster Development, encaminhou as perguntas da manhã. 12 clientes potenciais, 8 candidaturas a emprego. 3 propostas de parceria. A senhora Lancaster disse que a assessoria de imprensa de Lily acabou de dispensar a Lancaster Development. Aparentemente, ela não os pagava há 3 meses. O repórter da Bloomberg pediu um retorno. Kim, o valor de mercado da Lancaster Development caiu 12% em 2 dias. Algum comentário? Estou focado em construir a QLA e atender nossos clientes. Desejo o melhor para a Lancaster Development. Fontes dizem que mais 3 funcionários estão saindo para se juntar a vocês. Estamos sempre interessados em talentos de ponta. O que eu não disse é que esses 3 funcionários eram os que estavam administrando as operações da Lancaster Development enquanto meu pai se recuperava e Lily jogava em Paris. O conhecimento institucional estava indo embora com eles. Marcus Smith enviou uma mensagem informando que a fase 2 foi aprovada pelo Conselho. Anúncio de mais 20 milhões na próxima semana. 65 milhões em contratos no total em 72 horas. Enquanto isso, a reunião de emergência do Conselho da Lancaster Development se estendeu por 6 horas. O tio Richard me ligou depois. Seu pai perdeu a cabeça. Tentou te culpar por sabotagem. O conselho lembrou de que ele te deserdou diante das câmeras. A família escolheu lados mais rápido do que um refeitório de escola. A tia Patrícia, que havia elogiado a perspicácia empresarial de Lily 3 dias antes, deixou um recado na caixa postal. Kim, querida, eu sempre soube que você era talentosa. Talvez pudéssemos almoçar juntas. Apagar. O tio Richard foi mais direto. Seu pai está sendo impossível. O conselho quer a Lily fora. Ela é um problema. Estou disposto a lhe oferecer um contrato de consultoria para ajudar a estabilizar as coisas. Tenho uma cláusula de não concorrência com a minha própria empresa agora, respondi. Além disso, estou ocupado construindo algo novo. Mas a verdadeira surpresa veio do lado da família da minha mãe, aqueles que meu pai havia afastado aos poucos ao longo dos anos. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, disse a tia Jennifer quando ligou. Ela sempre dizia que você tinha o dom para o design do pai dela. Você sabia que ele também era arquiteto antes da guerra? Eu não sabia. Papai nunca mencionou isso. Ela guardou tudo, sabe, todos os seus esboços. Eles estão em um depósito em Cambridge. Ela pagou separadamente para que Robert não soubesse. Naquela tarde, dirigi até o depósito. Caixa após caixa com meus desenhos de infância, trabalhos do ensino médio, portfólios da faculdade, no fundo, uma carta escrita à mão pela minha mãe. Minha querida Kim, se você estiver lendo isso, você finalmente encontrou sua voz. Eu vi você apagar seu brilho para o conforto dos outros. Pare.
Construa algo magnífico. Com amor, mamãe. Isso aconteceu há 6 anos, um ano antes de ela morrer. Ela sabia. Ela estava esperando que eu descobrisse. Naquela noite, o primo Brad lhe mandou uma mensagem: o vovô acabou de convocar uma reunião de família. Disse que está reformulando o testamento. Aparentemente, ter fibra moral agora é um critério fundamental para a herança. Obrigado por isso. Mas papai ainda não tinha ligado. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer discussão acalorada. 7 dias de silêncio. Então, às 21 horas de uma quinta-feira, meu telefone tocou. Pai. Kim. Sua voz estava controlada. Modo CEO. Precisamos conversar sobre a situação. Que situação seria essa? Não seja evasivo. O contrato com a Tech Nova, os funcionários que você recrutou, os clientes que você está roubando. Eu ganhei um contrato por mérito. Contratei pessoas que me procuraram. Os clientes estão fazendo suas próprias escolhas. Mantive a voz calma, assim como você manteve a sua. Isso ainda tem solução. Volte para Lancaster Development. Criaremos um cargo para você. Diretor de Design. $700 mil por ano. Mais do que ele jamais pagou a qualquer pessoa, exceto a si mesmo. Não, você está sendo emotivo. Estou sendo prático. Agora tenho minha própria empresa, meus próprios contratos, meu próprio futuro, que você construiu usando recursos da Lancaster, que eu construí enquanto salvava sua vida. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. 3 anos, pai. 3 anos de jornadas de 18 horas, e você avaliou isso em $50 mil. Silêncio, então. Se quiser se encontrar, podemos discutir uma parceria entre a Lancaster Development e a QLA. Se quiser se encontrar, podemos agendar uma reunião no meu escritório, de acordo com a minha disponibilidade. Seu escritório. One Financial Center, 40º andar. Tenho vista para o porto. Da minha mesa, dá para ver o pavilhão que projetei. Mais silêncio. Terça-feira, 14 horas, ele finalmente disse. Na terça-feira, tenho uma apresentação para um cliente. Quinta-feira, às 16 horas. Sou seu pai e sou CEO, com uma agenda a cumprir. Quinta-feira, às 16 horas, ou podemos tentar novamente no mês que vem. Ele desligou sem confirmar, mas eu sabia que ele estaria lá. Seu orgulho estava ferido, mas seu senso de negócios permanecia intacto. Ele precisava dessa reunião mais do que eu. Sarah mandou uma mensagem imediatamente. Equipamento de gravação pronto para quinta-feira. Confirmei cada palavra. Quinta-feira, 15h58. Papai chegou sozinho. Sem advogado, sem Lily. Ele parecia mais velho de alguma forma. Os últimos 10 dias acrescentaram anos à sua recuperação, que não havia contribuído para isso. Meu escritório era propositalmente impressionante. Prêmios nas paredes, o contrato com a Tech Nova emoldurado, a vista espetacular. Tudo que ele me ensinou sobre posicionamento de poder se voltou contra ele. Café? Ofereci. Isso é ridículo, Kim. Nos encontrarmos como estranhos. Somos estranhos. Você deixou isso claro quando avaliou meus 3 anos de casa em menos do que sua coleção de vinhos. Ele sentou-se pesadamente na cadeira do cliente. Outra escolha deliberada. O conselho quer Lily fora. Isso não é problema meu. Ela é sua irmã. Quem me disse, há 10 dias, que eu não tinha o perfil para os negócios? Ele se inclinou para a frente. O que você quer? Nada de você. Eu tenho tudo o que preciso. A Lancaster Development precisa da conexão com a Tech Nova. O mercado está reagindo a decisões ruins de liderança. Novamente, não é problema meu. Seu maxilar se contraiu. Uma parceria, então? Lancaster Development QLA. Joint Ventures. Ou minhas condições, ou nada, que são. Deslizei uma pasta pela mesa. Divisão de lucros 50-50 em qualquer joint venture.
Minha empresa mantém total autonomia, sem supervisão da Lancaster Development, e Lily completa um curso de administração de empresas de 2 anos antes de assumir qualquer cargo executivo. Essas condições são inegociáveis. Você me ensinou isso, lembra? Nunca negocie partindo da fraqueza. Ele leu tudo atentamente, com o rosto corando. Isso lhe dá o mesmo status que uma empresa de 60 anos. Não. Isso me protege de uma empresa de 60 anos que acabou de perder 20% do seu valor porque o CEO escolheu o nepotismo em vez do mérito. Você planejou isso. Eu planejo ser valorizado. Quando isso não aconteceu, planejei outra coisa. Ele se levantou. Preciso pensar a respeito. Você tem uma semana. Depois disso, os termos mudam e não serão a seu favor. Ele assinou 3 dias depois, não porque queria, mas porque o conselho exigiu. Os investidores querem estabilidade, disse-me o tio Richard em particular. A sua estabilidade, Lily, é o caos. A matemática é simples. Reunimos-nos novamente, desta vez com advogados. Sarah tinha redigido tudo à prova de falhas. Marcas separadas, operações separadas, declarei. A Lancaster Development e a QLA podem colaborar em projetos específicos, mas mantemos a nossa independência. Concordo, disse o meu pai entre dentes cerrados. A Lily não terá poder de decisão até concluir um programa de negócios acreditado. Isso é cruel. Isso é generoso. O conselho queria que ela fosse embora de vez. Ele assinou onde Sarah indicou. Mais uma coisa, acrescentei. Toda a colaboração é baseada em projetos. Qualquer uma das partes pode se desligar após a conclusão de cada projeto. Sem obrigações de longo prazo. Você não confia em mim? Aprendi isso com você. Confiança se conquista, não se herda. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Respeito é inegociável. Continuei. Em todas as reuniões, em todas as comunicações, em todas as interações públicas, isto é negócio, não família. Somos família. Somos sócios que compartilham o mesmo DNA. Você fez essa distinção quando avaliou minha contribuição em $50.000. Estou simplesmente mantendo os limites que você estabeleceu. Lily também não tinha vindo a esta reunião. Ouvi dizer que ela estava em Nova York a analisar as suas opções. Ou seja, a esconder-se da comunidade empresarial de Boston que a tinha transformado em motivo de chacota. Há mais alguma coisa? Perguntou meu pai, derrotado. Sim, o depósito da minha mãe em Cambridge. Quero a chave. Sua surpresa era genuína. Você sabe disso? Eu sei que ela guardou todos os desenhos que eu já fiz. Eu sei que ela acreditou em mim quando você não acreditou. Eu quero o que ela deixou. Ele tirou a chave da carteira. Eu nunca olhei dentro. Sei que, se você soubesse, nada disso teria te surpreendido. Apertamos as mãos formalmente. Sem abraço, sem calor humano, apenas negócios. Exatamente o que ele me ensinou. Setembro trouxe o tipo de sucesso que eu só havia imaginado durante aquelas longas noites ao lado da cama do meu pai. A QLA ocupava metade do 40º andar, agora com 12 funcionários e em crescimento. A sede da Tecnova havia começado a ser construída, com a fase 2 aprovada para um investimento adicional de 20 milhões. O prêmio de design sustentável que a Lancaster Development almejava há 5 anos estava sobre a minha mesa. Senhorita Lancaster, anunciou minha assistente, o Times está aqui para a entrevista. O New York Times estava preparando uma matéria sobre a nova geração de inovação arquitetônica. Eles haviam contatado a Lancaster Development primeiro. Meu pai os havia indicado a mim. Progresso. O entrevistador perguntou sobre os dramas familiares. Eu estava preparada para isso. Empresas familiares são complicadas. Às vezes, a melhor coisa a fazer é construir algo próprio. Seu pai a chamou recentemente de o futuro da arquitetura de Boston. Ele está sendo generoso. O que eu não disse. Levou 6 meses para ele reconhecer o que todos os outros viram em 6 minutos. 3 dos melhores funcionários da Lancaster Development agora trabalhavam para mim. Eles trouxeram conhecimento institucional e perspectivas novas.
Um deles, David, estava com meu pai há 15 anos. Por que sair? Perguntei durante a entrevista dele. Seu pai vê os edifícios como ativos. Você os vê como espaços onde a vida acontece. Eu quero construir para a vida. O edifício da Tecnova já estava ganhando prêmios antes mesmo de ser construído. O projeto inovador de atendimento ao paciente estava sendo estudado por 3 universidades. Marcus Smith me apresentou a outros 4 CEOs da área biomédica. Você está construindo um império, observou Sarah durante nosso almoço semanal. Eu estou construindo algo melhor, um legado que não se trata de dominação. Naquela tarde, contratei meu 13º funcionário, um jovem arquiteto de Detroit, que havia sido rejeitado pela Lancaster Development por ser inovador demais. Bem-vinda a QLA, eu lhe disse. Onde o excesso de inovação é exatamente o suficiente. O dia de ação de graças foi o teste, o primeiro encontro familiar desde março. Lily tinha voltado de Nova York com a confirmação de matrícula no programa de MBA executivo da Wharton. Ela parecia diferente, humilde, talvez até pensativa. Kim, disse ela baixinho enquanto ajudava a pôr a mesa. Preciso me desculpar. Eu esperei. Eu não sabia sobre os 3 anos em que você realmente trabalhou. Meu pai deu a entender que você só estava lá. Eu estava lá todos os dias. Agora eu sei disso. Estive revisando os arquivos. Sua influência está em tudo. Só o projeto Arbor Seed. Eu não teria conseguido dar conta disso estando com saúde perfeita, muito menos cuidando de alguém. Não foi suficiente. Mas foi um começo. Na verdade, eu queria perguntar, ela continuou, se você consideraria me orientar? Não publicamente. Eu sei que destruí essa ponte, mas em particular. Eu quero realmente aprender sobre esse negócio. Me envie uma proposta por e-mail. O que você quer aprender? Como você planeja aplicar esse conhecimento? Eu vou analisar. Papai trinchou o peru em silêncio, seus movimentos precisos, porém incertos. Mamãe sempre comandava a refeição. Sua ausência parecia ainda maior este ano. O prédio da Tecnova é impressionante, disse o tio Richard, tentando aliviar a tensão. Kim está fazendo um trabalho excepcional, disse meu pai, com rigidez. Parecia ensaiado. Obrigado, respondi, imitando o tom dele. Mas depois, enquanto recolhia os pratos, ele me parou na cozinha. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse-lhe baixinho. Encontrei alguns dos diários dela. Ela escrevia constantemente sobre o seu talento. Eu deveria tê-los lido antes. Você deveria ter percebido por si mesma. Eu sei. Eu percebo agora. Porque todo mundo faz isso. Não. Ele olhou nos meus olhos pela primeira vez em meses. Porque finalmente parei de tentar imaginar o que você era e vi o que você é. Não foi um pedido de desculpas, mas foi um reconhecimento. Um ano depois, eu estava no átrio concluído da sede da Tecnova. A luz do sol entrava pelo design inovador de vidro que unia espaços de cura a instalações de pesquisa. Marcus Smith estava ao meu lado, junto com 300 convidados para a cerimônia de inauguração. Este edifício, disse Marcus ao microfone, representa o que é possível quando o talento encontra a oportunidade, quando a inovação encontra o propósito. Meu pai estava na plateia, na primeira fila. Ele havia pedido para ir. Eu concordei. Meu discurso foi breve. A melhor herança não é aquela que você recebe, mas sim aquela que você constrói apesar de não ter recebido nada. Este edifício existe porque, às vezes, os despercebidos enxergam o que os outros não veem. Às vezes, o invisível se torna inegável. Mais tarde, enquanto os convidados visitavam o espaço, um jovem arquiteto se aproximou de mim. Senhora Lancaster, estou numa situação parecida com a empresa da minha família. Eles não valorizam o que eu trago. Como você encontrou coragem? Eu não encontrei coragem. Encontrei clareza. Há uma diferença entre ser paciente e ser passivo. Aprenda tudo o que puder. Documente tudo o que fizer. E quando o momento chegar, e você saberá quando chegar, escolha a si mesma. No dia seguinte, o Boston Globe publicou uma reportagem especial intitulada Um legado Lancaster, como Kim Lancaster redefiniu o sucesso.
Mas o momento mais importante aconteceu naquela noite. Visitei o túmulo da minha mãe. Algo que eu fazia depois de cada grande conquista. Encontrei minha voz, mãe. Exatamente como você sabia que eu encontraria. O vento carregava pétalas de cerejeira pelo cemitério. A árvore favorita dela. Eu mesma plantei a árvore, paga com meu primeiro lucro da QLA. Ouvi passos atrás de mim. Meu pai. Ele colocou flores ao lado das minhas. Ela ficaria orgulhosa, disse ele. Ela se orgulhava mesmo quando eu era invisível. Você nunca foi invisível para ela. Eu sei. Foi isso que me salvou. Ficamos em silêncio. Dois CEOs de sucesso que por acaso compartilhavam o mesmo DNA. Finalmente entendendo que legado não é o que você deixa para trás. É o que os outros escolhem construir a partir dos fragmentos. Se a história de quem te tocou, lembre-se de que seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo. Ele é construído pelo trabalho que você realiza quando ninguém está olhando. Inscreva-se para mais histórias de força silenciosa e triunfo profissional. Comente abaixo contando o seu próprio momento em que você se defendeu. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe a história com essa pessoa. Às vezes, a melhor vingança é o sucesso estrondoso.